Número 10. A vida real em Cuba. Todas as manhãs em Cuba começam muito antes do nascer do sol para milhões de pessoas comuns. Enquanto os turistas acordam em hotéis coloniais coloridos e se preparam para explorar as ruas clássicas de Havana, muitas famílias cubanas já estão em longas filas em frente às lojas do governo, esperando conseguir comprar alimentos básicos antes que os estoques acabem. Esse contraste entre o mundo dos turistas e a vida cotidiana dos cubanos é uma das maiores realidades do país. Cuba abriga cerca de 11 milhões de habitantes e continua sendo um dos últimos estados socialistas do mundo. Desde a Revolução de 1959, o governo controla grande parte da economia, incluindo a saúde, a educação, a habitação e muitos setores essenciais da indústria. Enquanto os apoiadores elogiam Cuba por seu sistema universal de saúde e seus programas de alfabetização, os críticos apontam décadas de dificuldades econômicas, escassez e restrições à liberdade individual. Para muitos cubanos, a vida diária gira em torno de encontrar itens essenciais: arroz, feijão, óleo de cozinha, ovos, frango e até mesmo pão podem, às vezes, tornar-se difíceis de encontrar. Os cadernos de racionamento do governo ainda existem, fornecendo quantidades limitadas de alimentos a preços subsidiados, mas essas cotas geralmente duram apenas parte do mês. As famílias precisam procurar em outros lugares para comprar suprimentos adicionais, muitas vezes pagando preços muito mais altos. O transporte é outro desafio. Carros novos são extremamente caros e difíceis de importar. Por isso, Cuba tornou-se famosa por seus belíssimos carros clássicos americanos das décadas de 1940 e 1950. Esses veículos coloridos não são apenas atrações turísticas. Eles continuam sendo um meio de transporte prático porque as pessoas aprenderam a consertá-los usando peças feitas à mão e uma incrível criatividade mecânica. A escassez de eletricidade tornou-se cada vez mais comum. Em muitos bairros, apagões programados interrompem a rotina diária, especialmente durante períodos de falta de combustível. As famílias costumam preparar rapidamente as refeições antes que a energia seja cortada, enquanto as empresas precisam se adaptar a interrupções imprevisíveis. A habitação também conta outra história fascinante. Os edifícios históricos de Havana exibem uma arquitetura magnífica de séculos passados, mas muitas construções se deterioraram devido à falta de recursos para manutenção. Atrás das fachadas desbotadas em tons pastéis vivem várias gerações de uma mesma família compartilhando pequenos apartamentos. Alguns edifícios parecem prestes a desabar, mas continuam sendo o lar de milhares de moradores. A saúde continua sendo uma das maiores conquistas de Cuba. A formação médica é gratuita e o país possui uma das maiores proporções de médicos por habitante do mundo. Médicos cubanos já participaram de missões humanitárias em dezenas de países. No entanto, muitos hospitais enfrentam escassez de medicamentos, equipamentos e materiais médicos básicos devido às dificuldades econômicas. A educação também é gratuita, desde o ensino fundamental até a universidade. As taxas de alfabetização permanecem entre as mais altas da América Latina e a educação continua sendo uma parte central da sociedade cubana. Apesar dessas conquistas, muitos jovens formados têm dificuldade para encontrar empregos compatíveis com suas qualificações ou que ofereçam renda suficiente. A economia enfrenta enorme pressão devido a décadas de sanções dos Estados Unidos, a queda do turismo durante a pandemia de Covid-19, a redução dos investimentos estrangeiros e aos desafios econômicos internos. A combinação desses fatores tornou a vida cotidiana cada vez mais difícil para os cubanos comuns. Apesar dessas dificuldades, a cultura cubana continua vibrante. A música preenche as ruas, os vizinhos se reúnem em frente às suas casas ao entardecer, as crianças jogam beisebol em ruas estreitas e as famílias comemoram juntas sempre que possível. O otimismo e a resiliência tornaram-se parte essenciais da identidade cubana. Muitos cubanos sonham com maiores oportunidades econômicas, enquanto outros continuam profundamente orgulhosos da independência e das conquistas sociais de seu país. A vida real em Cuba não é simplesmente uma história de sucesso ou fracasso, é uma mistura complexa de esperança, luta, orgulho e sobrevivência que continua evoluindo a cada dia. Número 5. As mulheres cubanas, o mistério das noites de Havana. À medida que o sol tropical se põe sobre Havana, a cidade se transforma em um mundo completamente diferente.
Cá os antigos percorrem o famoso calçadão Malecón. A música salsa ao vivo ecoa pelos bairros históricos, bares nos terraços se enchem de visitantes e a quente brisa do Caribe dá vida às ruas. Para os turistas, a vida noturna de Havana parece mágica, mas, por trás dessa atmosfera vibrante, existe uma realidade muito mais complexa. As mulheres cubanas são frequentemente admiradas por sua confiança, elegância e forte identidade cultural. A moda continua sendo importante, apesar do acesso limitado às marcas internacionais. Muitas mulheres inventam roupas antigas de forma criativa, costuram vestidos feitos à mão ou preservam cuidadosamente suas melhores peças para ocasiões especiais. Em Cuba, vestir-se com estilo geralmente exige imaginação e não compras caras. A educação proporcionou às mulheres cubanas oportunidades indisponíveis em muitos países vizinhos. Elas trabalham como médicas, engenheiras, cientistas, professoras, artistas, advogadas, empreendedoras e funcionárias do governo. A participação feminina no ensino superior está entre as mais altas da América Latina. No entanto, o sucesso profissional nem sempre se traduz em estabilidade financeira. Uma médica pode receber um salário do governo que mal cobre as despesas de vida, enquanto alguém que trabalha no turismo pode ganhar significativamente mais graças às gorjetas dos visitantes internacionais. Esse desequilíbrio econômico mudou a forma como muitas pessoas escolhem suas carreiras. O turismo tornou-se tanto uma oportunidade quanto uma fonte de controvérsias. Milhões de visitantes internacionais chegam todos os anos em busca da história única de Cuba, de suas praias, música e cultura. Hotéis, restaurantes, serviços de táxi e pousadas particulares geram uma renda valiosa para famílias locais. Algumas mulheres cubanas construíram carreiras na hotelaria, em serviços de idiomas, na gestão do turismo, no ensino de dança ou em pequenos negócios privados. Outras administram restaurantes familiares de sucesso, conhecidos como paladares, ou alugam quartos para turistas em acomodações licenciadas. No entanto, a vida noturna de Havana também deu origem a inúmeros mitos e estereótipos. Alguns visitantes estrangeiros chegam esperando viver uma fantasia romântica criada por filmes, videoclipes ou rumores da internet. A realidade é muito mais complexa. As dificuldades econômicas levaram algumas pessoas a buscar relacionamentos com estrangeiros, às vezes na esperança de obter ajuda financeira ou oportunidades para emigrar. Essas situações variam bastante, desde romances genuínos até acordos puramente financeiros, tornando impossível generalizar os relacionamentos em Cuba. A maioria das mulheres cubanas simplesmente leva uma vida comum. Elas criam os filhos, cuidam dos pais idosos, estudam nas universidades, administram suas casas, constroem carreiras e enfrentam os mesmos desafios financeiros que afetam o restante da sociedade. Suas prioridades diárias geralmente giram em torno de encontrar alimentos, cuidar da família e construir um futuro melhor. A própria vida noturna reflete a criatividade cubana. Clubes de jazz ao vivo, apresentações de salsa, encontros entre vizinhos, restaurantes em terraços e passeios à beira-mar continuam sendo parte essencial da cultura noturna de Havana. A música está em toda parte. Mesmo sem grandes casas de entretenimento, músicos talentosos se apresentam nas esquinas, em pequenos bares e nas celebrações locais. A dança continua profundamente enraizada na identidade cubana. Salsa, sangue cubano, rumba e timba são muito mais do que apresentações. São expressões de comunidade e tradição transmitidas de geração em geração. A segurança nas áreas turísticas geralmente é melhor do que em muitas grandes cidades da América Latina, embora os visitantes ainda devam permanecer atentos a golpes direcionados aos turistas. O governo mantém uma presença visível das forças de segurança nos principais distritos turísticos para proteger uma indústria que gera uma receita estrangeira essencial para o país. No fim das contas, o mistério das noites de Havana não está relacionado ao glamour ou à fantasia. Trata-se de resiliência. Por trás de cada apresentação de dança, de cada garçonete sorridente, de cada músico e de cada mulher elegantemente vestida existe uma sociedade que se adapta às incertezas econômicas, enquanto preserva uma das tradições culturais mais ricas do mundo. Número 1. O mistério da internet em Cuba. Imagine viver em um país onde simplesmente acessar a internet já foi considerado um privilégio raro, em vez de uma necessidade cotidiana. Durante décadas, essa foi a realidade de milhões de cubanos.
Enquanto grande parte do mundo vivia a revolução da internet durante as décadas de 1990 e o início dos anos 2000, Cuba permaneceu em grande parte desconectada. O acesso à internet era limitado, caro e fortemente regulamentado. Os cidadãos comuns frequentemente tinham pouca ou nenhuma oportunidade de navegar na internet de suas próprias casas. As razões eram tanto políticas quanto econômicas. Construir uma infraestrutura nacional de internet exigia investimentos enormes, enquanto as autoridades governamentais também mantinham um rígido controle sobre as informações e as comunicações. Como resultado, Cuba apresentou, durante muitos anos, uma das menores taxas de acesso à internet de todo o hemisfério ocidental. Tudo começou a mudar no final da década de 2010. Os serviços de internet móvel expandiram-se gradualmente por todo o país, permitindo que milhões de cubanos acessassem serviços online por meio de smartphones pela primeira vez. Os parques públicos com Wi-Fi, onde famílias inteiras se reuniam com celulares e laptops, tornaram-se cenas icônicas nas cidades cubanas. Hoje, o acesso à internet é muito mais comum do que já foi, mas desafios significativos ainda permanecem. A velocidade da conexão costuma ser mais lenta do que em muitos países desenvolvidos. Os dados móveis podem consumir uma grande parte do salário mensal médio, obrigando muitas pessoas a controlar cuidadosamente cada megabyte utilizado. Assistir a vídeos em alta definição, baixar arquivos grandes ou participar de longas chamadas de vídeo pode ser difícil ou muito caro. As quedas de energia também podem interromper a conexão, deixando bairros inteiros temporariamente sem acesso à internet. A regulamentação governamental continua sendo outro aspecto importante do cenário digital cubano. Determinados sites e serviços online enfrentaram restrições em diferentes momentos, enquanto as autoridades monitoram partes do Sistema Nacional de Telecomunicações. Os críticos afirmam que essas medidas limitam a liberdade de expressão, enquanto os representantes do governo as descrevem como necessárias para a segurança nacional e a ordem pública. Mesmo assim, as redes sociais transformaram a sociedade cubana. Plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok e YouTube conectaram cubanos a familiares que vivem no exterior, ampliaram oportunidades de negócios e expuseram as gerações mais jovens à cultura global. Empreendedores independentes dependem cada vez mais das redes sociais para divulgar restaurantes, salões de beleza, serviços de transporte e negócios familiares. Os pagamentos digitais e o marketing online, embora ainda estejam em desenvolvimento, tornam-se partes cada vez mais importantes do setor privado. A internet também mudou a forma como os cubanos acessam as notícias. Em vez de depender exclusivamente da mídia estatal tradicional, muitas pessoas agora acompanham informações por meio de organizações internacionais de notícias, jornalistas independentes, criadores de conteúdo no YouTube e influenciadores das redes sociais. Esse acesso mais amplo à informação transformou significativamente os debates públicos. Uma inovação exclusivamente cubana surgiu antes mesmo de a internet se tornar amplamente disponível: o e-paquete semanal, ou pacote semanal. Todas as semanas, enormes coleções de filmes, programas de televisão, músicas, softwares, documentários, materiais educativos e conteúdos de entretenimento eram distribuídas por todo o país usando discos rígidos externos e pendrives. Esse sistema offline de compartilhamento de conteúdo tornou-se um dos exemplos mais fascinantes da engenhosidade humana diante das limitações tecnológicas. Mesmo hoje, o empreendedorismo digital continua crescendo apesar dos desafios de infraestrutura. Jovens cubanos estudam programação, design gráfico, marketing digital, edição de vídeo e desenvolvimento de software, na esperança de participar da economia digital global. O mistério da internet em Cuba é, acima de tudo, uma história de adaptação. Uma nação que passou décadas praticamente desconectada está entrando gradualmente na era digital, enquanto busca equilibrar limitações econômicas, realidades políticas e a crescente demanda pública por conectividade global. Para milhões de cubanos, a internet já não é apenas um luxo. Ela se tornou uma verdadeira linha de vida, conectando famílias entre continentes, criando novas oportunidades de negócios, ampliando o acesso ao conhecimento e oferecendo um vislumbre de um mundo que antes parecia impossivelmente distante. Cuba é um país de contrastes extraordinários. Por trás dos coloridos carros clássicos, da animada música salsa e das belas ruas coloniais,
Existe uma nação onde milhões de pessoas enfrentam desafios diários com uma resiliência impressionante. Das longas filas por alimentos e das restrições à internet até a inesquecível vida noturna de Havana, em uma das culturas mais únicas do mundo, Cuba prova que sempre existe uma história muito mais profunda do que aquela mostrada nos cartões postais. Agora é a sua vez. Qual fato sobre Cuba mais surpreendeu você? Foi a luta diária para conseguir necessidades básicas, o mistério da vida noturna de Havana, o incomum sistema de internet do país ou alguma outra curiosidade? Conte para nós nos comentários. Nós lemos cada um deles e mal podemos esperar para conhecer a sua opinião. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para nunca perder nossa próxima aventura. Todas as semanas exploramos culturas escondidas, revelamos histórias desconhecidas, mostramos fatos inacreditáveis, apresentamos a verdadeira vida por trás dos países mais fascinantes do mundo. Obrigado por assistir e lembre-se, todo país tem duas histórias, aquela que os turistas veem e aquela que os moradores vivem todos os dias. Nos vemos na próxima jornada incrível.